Muchas gracias. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e pedir desculpa pela qualidade de meu portunhol. E por isso vou falar devagar para que compreendam e, por favor, podem me interromper se necessário. Tá bem? Eu sou radio-oncólogo no Hospital de Amor, em Barretos, uma pequena cidade em São Paulo, que atende aproximadamente 10.000 novos casos de câncer por ano. Nós vimos aproximadamente 700 casos de cabeça e cuello, dos quais 500 aproximadamente são submetidos à radioterapia. Meu conflito de interesse, eu recebi a invitação de Varian para estar aqui, falando com você, e recebi honorário por tal, mas a minha apresentação reflete minha própria opinião e opinião de minha instituição. Vou focar basicamente nos aspectos da radioterapia para câncer de cabeça e cuello avançado. Quando vimos esta marcação aqui, podemos ver que o tratamento clássico para câncer de cabeça e cuello em radioterapia é feito com 35 frações durante 7 semanas. Este é o tratamento clássico. E como já dito aqui, quimioterapia, quando associada com radioterapia, a radioterapia aumenta a sobrevida global. Então, a associação de quimioterapia, principalmente baseada em cisplatina, com radioterápica, com este fracionamento convencional, está associada a aumento de sobrevida. Mas quando nós olhamos para este gráfico, podemos ver que aproximadamente 30% dos pacientes apenas estão vivos depois de 5 anos. Essa é uma doença agressiva e que, aunque estamos discutindo desintensificação para alguns casos, na maioria dos pacientes a doença necessita ser abordada de maneira agressiva. Quando nós olhamos esse gráfico de controle local, nós vemos que a maioria dos pacientes tem recorrência local. Aproximadamente 50%, metade dos pacientes vão sofrer recorrência local ou regional. Como podemos trabalhar com isso? Uma alternativa é exatamente a intensificação, a utilização de quimioterapia é uma maneira de intensificar o tratamento, porque já vimos que aumenta a sobrevida. Mas um outro aspecto importante quando discutimos câncer de cabeça e cuello é a respeito do acesso dos pacientes ao tratamento. Nós temos aqui uma informação do Organismo Internacional de Energia Atômica, que mostra a distribuição dos equipos de radioterapia pelo mundo. E nós vimos que esta distribuição ela não é equânime. E se olharmos atentamente, perceberemos que os países que mais têm incidência de câncer de cabeça e cuello são também os países que menos têm equipos e menos oferecem acesso a tratamento. Então, por isso, hipofracionamento ou fracionamentos alternativos de radioterapia podem ser importantes, não apenas para melhorar e para intensificar os resultados, mas também para dar mais acesso. Hipofracionamento basicamente oferecer um pouco mais de dose por dia e em menos tempo. Com isso, nós oferecemos uma chance maior de controle local, regional, e reduzimos o tempo total. O paciente pode ter benefício
mas também a população tendo mais acesso ao tratamento. Nós fazíamos em Barretos hipofracionamento para muitos tipos de tumores, mas havia um tabu em oferecer hipofracionamento para câncer de cabeça e cuello. Como é que começou essa história? Como é que começamos a história de utilizar hipofracionamento em cabeça e cuello? Primeiramente, olhamos para as meta-análises de fracionamento alterado como uma alternativa quando não se pode fazer quimioterapia. Nós sabemos que fracionamento alterado de radioterapia, hiperfracionamento quando hacemos 2 vezes por dia, ou quando fazemos radioterapia acelerada pura, aumentando o número de frações por semana e reduzindo o tempo total, isto está também associado com aumento de sobrevida. E por isso isto é considerado uma alternativa de tratamento para câncer de cabeça e cuello localmente avançado. Aqui nós podemos ver um dos estudos que está descrito naquela meta-análise, que mostra que quando aceleramos a radioterapia, fazendo 6 frações por semana de 2 grays, a mesma fração, 6 vezes por semana, apenas acelerando o tratamento, há um aumento de controle loco-regional, e isso também parece ser associado ao aumento de sobrevida global. A razão para isto é que nós vencemos uma história chamada repopulação acelerada. Quando iniciamos a radioterapia, a célula tumoral começa a multiplicar-se mais rapidamente. Se nós tratarmos mais rápido, oferecermos o tratamento rápido, podemos controlar esse aumento de crescimento. Quando olhamos a sobrevida livre de progressão, também há benefício, mas não houve sobrevida global. Esse estudo foi realizado na Dinamarca, é conhecido como DAHANCA 6 em 7. Mas, pelo que se olharmos acá, veremos que a maioria dos pacientes desse estudo foram pacientes de doença inicial, tumores pequenos, que não é a realidade em nosso centro e para a maioria dos centros em países em desenvolvimento ou em países com menos acesso a tratamentos oncológicos. Então, a Organismo Internacional de Energia Atômica, decidiu repetir esse estudo. 6 aplicações por semana versus 5 aplicações por semana, e no estudo fase 3, mas agora em um contexto internacional, com mais de 11 países participando. E agora, a maioria dos doentes eram doentes com doenças loco-regionalmente avançadas. E o que foi demonstrado que há também um aumento de sobrevida global, com isso mesmo para doença avançada, e não há quimioterapia. Então, o conceito de que radioterapia rápida é bom está definido. O problema é que fazer 6 aplicações por semana para todos os pacientes em países onde não há acesso é difícil, não é simples. Como fazer um paciente voltar 2 vezes em um dia da semana? É muito difícil. Então, uma alternativa que surgiu é o hipofracionamento. Mas nós já sabíamos que radioterapia precisa ser combinada com quimioterapia. Como lidar com radioterapia hipofracionada e quimioterapia? Pois há evidência de que radioterapia hipofracionada pode ser feita. Há muitos estudos em Reino Unido onde trataram pacientes apenas com 13 aplicações, ou 4 semanas apenas. A associação de quimioterapia com a radioterapia do DAHANCA, 6 aplicações por semana, é possível. Isso já é usado como na rotina no RTOG, pelos pacientes do RTOG. Esse estudo, RTOG 0522, demonstrou que
a tolerância de radioterapia e quimioterapia com cisplatina mais cetuximab foi pior, mas o grupo controle, os pacientes receberam IMRT. E este IMRT foi feito com 6 aplicações por semana, como feito pelo Darranca. Então, na radioterapia acelerada com cisplatina, isso já pode ser considerado um tratamento padrão. Mas não é isso que vamos falar. Vamos discutir a radioterapia hipofracionada. Há muitos estudos retrospectivos, mas há principalmente este estudo prospectivo e randomizado, um dos maiores estudos de câncer de cabeça e cuello, em que foi utilizado radioterapia e quimioterapia. E o que esse estudo demonstrou é que a radioterapia, quando associada com quimioterapia, está associada a maior sobrevida. Nós já sabíamos disso. Acontece que mais da metade desses pacientes receberam hipofracionamento, radioterapia com 20 aplicações ou menos. O problema é que este estudo não utilizou cisplatina como a droga. Não havia platina, não havia carboplatina, não havia cisplatina, havia outros esquemas de quimioterapia. Então, não temos a resposta. Podemos fazer hipofracionamento? Provavelmente sim. Mas podemos fazer hipofracionamento com cisplatina? Não temos essa resposta. Temos estudos retrospectivos e estudos de fase 2 mostrando que é factível, é viável fazer quimioterapia com platina quando se utiliza 20 aplicações de radioterapia acelerada. Foi o que decidimos perguntar. Começamos um estudo que testou a viabilidade e a segurança de se fazer radioterapia em 20 frações em Brasil com cisplatina. É um estudo de fase 1 e fase 2. E os pacientes foram tratados com IMRT. E o principal objetivo foi avaliar se o tratamento é seguro. Se os pacientes completavam radioterapia, se eles completavam quimioterapia e se eles podiam fazer o tratamento em um tempo curto. Porque se tratamos rápido, há mais chance de resultado. Nós sabemos que tratamentos prolongados estão associados a piores desfechos. E como objetivo também primário, nós avaliamos qual é a segurança, qual é a seguridade de se fazer quimioterapia e radioterapia rápida em nossos pacientes, para nossos pacientes. E o que vimos, nós desenhamos este esquema de tratamento, onde fazíamos 20 aplicações de 2,75 Gray para tumor grosseiro, e 20 frações de 2,2 Gray para áreas eletivas, para doenças subclínicas em cuello. E a quimioterapia utilizada foi cisplatina semanalmente, com 35 mg. Nós consideramos como um tratamento adequado se pacientes recebessem pelo menos 90% da dose de radioterapia, 3 de 4 ciclos de quimioterapia, 4 semanas, 3 semanas com quimioterapia, e se os pacientes podiam terminar o tratamento em 35 dias. Esta era a estratégia de segurança. Compliance. E criamos as etapas. Inicialmente, colocamos 5 pacientes com doenças irressecáveis para serem submetidos ao tratamento. E a ideia era saber se nós conseguimos, pelo menos, a dose de 90%, 3 de 4 ciclos e no tempo adequado. Após 3 meses, foi feita uma primeira análise interina e pudemos colocar mais 5 pacientes. Agora, permitimos colocar pacientes com doença ressecável, usando os mesmos critérios. E, finalmente, depois de mais 3 meses que o último paciente recebeu o tratamento, nós fizemos o tratamento, incluir mais 10 pacientes para fazer a avaliação final dos 20 pacientes. Adicionalmente, nós queríamos avaliar
qual era a dose limitante associada à toxicidade. Essa é a parte de fase 1 do estudo. Então, nós queríamos ver a taxa de toxicidade grau 4, mucosite especial e dermite grau 4. É isso que nós queríamos ver. E nós colocamos esses limites de toxicidade para cada etapa, de acordo com a nossa experiência prévia de toxicidade grau 4. E esses são os passos, conforme já falei, não há necessidade da gente ver, mas o primeiro passo, follow-up mínimo de 3 meses. Segundo passo, follow-up mínimo de 3 meses e assim por diante. E o que nós obtivemos foi o seguinte: a maioria dos pacientes do sexo masculino, a maioria dos pacientes com doença irressecável, as doenças mais agressivas de pior comportamento, e a maioria dos pacientes N2 ou N3. Não havia paciente com tumores de cavidade oral. O que nós encontramos foi, nós conseguimos, na primeira etapa, em todas as etapas, todos os pacientes podem receber a dose integral de radioterapia sem prejuízo de tempo. Conseguimos entregar todo o tratamento com a dose total, sem tempo aumentado. Todos receberam tratamento em 4 semanas. A quimioterapia, apenas um paciente dos 20 pacientes recebeu 2 ciclos de tratamento. Então, nós mostramos que é um tratamento seguro, atingimos o objetivo, e a taxa de mucosite aguda foi similar, já estou terminando, similar a tratamentos convencionais. O uso de sonda de tubo interal também. Qualidade de vida, há uma piora de qualidade de vida e depois um aumento de qualidade de vida após 1 mês do tratamento. E este é o exemplo. Nós temos doença avançada, local irressecável. Esse paciente tinha linfonodos aqui e linfonodos em nível 4. Ele foi submetido a este esquema de tratamento e esta foi a resposta obtida, sem toxicidade. Esse paciente desenvolveu uma metástase à distância, mas ele viveu um ano e meio aproximadamente. Aqui outro caso, este paciente recebeu apenas 2 ciclos de cisplatina. Nós fizemos radioterapia com MRT e quimioterapia, e esta foi a resposta. Este paciente tem quase 3 anos que foi tratado, é ainda vivo, e tem micrometástases pulmonares neste momento. A taxa de resposta, aqui em verde vemos a taxa de resposta completa, que foi significativa. E, finalmente, nós entramos em um estudo internacional patrocinado pela Organismo Internacional de Energia Atômica, que agora está aí comparando 20 frações com o grupo da RANCA, para saber, finalmente, se podemos considerar como uma alternativa de tratamento. Esse estudo, o Brasil entrou em 2016, e até agora incluímos mais de 120 pacientes. Já são incluídos em todo o mundo aproximadamente 600 a 700 pacientes. Há 2 estudos agora em andamento, este da agência e esse estudo britânico, que está tentando comparar este esquema de fracionamento radioterapia rápida com quimioterapia concomitante cisplatina. Estamos aguardando. Em relação ao SBRT, são dados muito novos, mas SBRT pode ser uma alternativa para câncer de cabeça e pescoço, em especial para doenças pequenas e em casos de reirradiação ou em caso de doença que não pode ser tratada, pacientes que não têm condições de receber um caráter mais paliativo. Existe uma necessidade de uma abordagem muito cuidadosa para que possamos atingir o branco com segurança, porque os volumes são muito pequenos e qualquer erro
pode estar associado a uma falha grave. Mas os resultados mostram que a taxa de sobrevivência para esses pacientes submetidos à reirradiação é similar ou até superior, e principalmente em controle local. Estamos fazendo isso em hospital de câncer, aqui um caso de nasofaringe. O paciente já havia sido submetido a uma radioterapia prévia em 2013, e agora decidimos, havia uma recorrência, e decidimos que não foi possível ressecar, decidimos fazer radioterapia, e esse paciente recebeu 5 frações de 8 Gres em dias alternados, e ele recebeu, e ele teve uma resposta completa. E, finalmente, estamos começando a utilizar SBRT para doença avançada, que o paciente não pode ser submetido a tratamento radical prolongado. E este é um exemplo. Tratamos aproximadamente uns 40 pacientes, estamos avaliando o dado de uma doença mais avançada, não havia condições para cirurgia, não havia condições para radioterapia extensa, quimioterapia, optamos por fazer SBRT, e o que tivemos foi esta taxa de resposta. Esse paciente está bem, com doença controlada, mas nós outros não abordamos a drenagem cervical. Isso é algo que precisa ser melhor explorado, mas a literatura começa a trazer informações. Uma coisa fantástica, para finalizar, eu peço desculpas de novo pela portunhol e o tempo que eu acabei passando, mas a história parece começar a mudar, principalmente com o que nós vamos ouvir agora, com a associação de imunoterapia. A imunologia, associado com radioterapia, já tem se demonstrado que eles têm uma força, um sinergismo muito grande, e quando se faz radioterapia assim, acelerada, hipofracionada, isso também já é demonstrado que o efeito imunogênico da radioterapia é maior. Muito provavelmente veremos daqui para frente o hipofracionamento moderado, como esse que estamos fazendo com a agência, ou o hipofracionamento extremo, entrando na nossa rotina e, finalmente, dando melhor resultado e dando mais acesso aos pacientes que precisam de tratamento. Muito obrigado. Muitas graças.